Olá! Hoje eu vou apresentar para você o resultado da minha pesquisa do meu segundo pós-doutorado, este realizado na Universidade de Aveiro. Então, inicialmente eu vou fazer uma apresentação pessoal e contar um pouquinho da minha história profissional e por que eu cheguei no tema que eu vou apresentar a vocês, referente à acessibilidade das pessoas com deficiência visual na educação no ensino superior. Vamos lá! Eu sou assistente social, sou advogada, sou especialista em direito penal, mestre em saúde coletiva, doutora em direito ambiental internacional, e esse doutorado foi o doutorado sanduíche, pelos portugueses chamado de Erasmus. Em Portugal morei 3 meses e estudei na Universidade Lusíada do Porto, na cidade do Porto, com bolsa CAPES, uma bolsa de ensino aqui do Brasil. Meu primeiro pós-doutorado foi em serviço social na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, e finalizei agora em março o meu segundo pós-doutorado em Ciências e Tecnologia da Comunicação na Universidade de Aveiro. E o tema escolhido para essa pesquisa foi acessibilidade na educação à distância para estudantes com deficiência visual no ensino superior com uso de ferramentas para ensino remoto, abordagem comparativa entre Brasil e Portugal. A minha professora orientadora foi a doutora Ana Margarida Pisco Almeida e o período da pesquisa foi de março de 2021 a fevereiro de 2022. Bem, nasci e morei na cidade de São Paulo e quando mudei para Santos em 2006 fui trabalhar como assistente social no Lar das Moças Cegas. Lá, na época, haviam 200 alunos e aí eu fui investigar se eles eram deficientes visuais congênitos ou adquiridos, né? Se ficaram cegos ou baixa visão, em Portugal chamado de amblíopes. E aí, investigando todos os alunos, encontrei 2 alunas que haviam ficado cegas por conta da síndrome de Stevens-Johnson. Então, foi o tema que eu levei para a minha dissertação de mestrado, que eu fiz o mestrado e doutorado na Universidade Católica de Santos, e o tema do mestrado foi Impacto Pessoal, Familiar e Social dos Deficientes Visuais em consequência da síndrome de Stevens-Johnson. É uma síndrome rara que ela é acometida devido à alergia a medicamentos. O meu doutorado, também realizado na Católica de Santos, foi intitulado Deficientes Visuais e Acessibilidade Urbanística, Interações entre Direitos Humanos e o Meio Ambiente. No meu primeiro pós-doutorado, que foi na Fernando Pessoa, o tema da tese foi Direito à Educação para as Pessoas com Deficiência Visual, um estudo juscomparativo entre os países lusófonos. Lembrando que países lusófonos são os países de língua portuguesa, que compõem a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E são 9. Quais são eles? Em ordem alfabética, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Bem, eu fiquei com algumas inquietações, digamos assim, e trouxe aqui para você 5 delas que foram o norte, né, da minha pesquisa no segundo pós-doutorado. E são elas: como ocorre o acesso de estudantes com deficiência visual aos espaços virtuais e quais aplicativos de videoconferência para a participação no ensino superior na modalidade remota no Brasil e em Portugal? O segundo grande questionamento foi: será que as plataformas Moodle, e-learning, Nonio são preparadas para atender a essa demanda? Como devem ser as ferramentas para promover a inclusão, autonomia e pensamento crítico no ensino superior na modalidade remota? Como reproduzir os métodos de ensino da modalidade presencial para a modalidade remota? E como os docentes e as instituições se prepararam em tão pouco tempo para atender à equidade no ensino-aprendizagem. Porque essa época de pandemia, desde 2020, né, esse momento pandêmico que o mundo está vivendo, a minha preocupação foi essa: como que os deficientes visuais enfrentaram, né, mais essa dificuldade da sua vida diária, que já não são poucas, como que eles, quem estava estudando ou que passou a estudar, por exemplo, em 2021, como que enfrentou isso no seu dia a dia para cursar a faculdade, né, aquele curso por ele escolhido. Então, esses foram
foram as minhas inquietações. E a grande pesquisa, assim, foi dividida em duas grandes partes, sendo a primeira delas pesquisa bibliográfica, onde pesquisei artigos e as legislações específicas ao tema. No período entre abril e maio de 2021, essa pesquisa baseou-se na plataforma de dados Scopus, buscando artigos em português, na língua portuguesa, né, publicados nos últimos 5 anos, com ênfase nos 2 últimos anos, devido à pandemia. Os descritores utilizados foram pandemia, deficiente visual, ensino superior, acessibilidade digital, tecnologia assistiva para deficiente visual e ferramentas da web. As que eu tinha o foco, né, o meu foco em pesquisar, foram Zoom, Meet e Teams. Nenhum artigo foi encontrado com esses descritores, mas 5 artigos foram encontrados com descritores mais amplos, como, por exemplo, pessoas com deficiência, sem especificar se era deficiência visual, deficiente em ensino superior, sem especificar se era na modalidade remota. E acredito que muitos artigos vão surgir, vão ser publicados ainda, né? Porque foi um período curto entre publicação, submissão, entre submissão e publicação. Sabemos que as revistas têm o seu período, né? Às vezes 1 ano, até mais, para publicar os artigos dos seus autores. E o segundo grande momento da pesquisa foram as entrevistas semi-estruturadas. E foi assim decidido, então, entre a professora, né, entre a minha pesquisa, a escolha minha e da minha professora foi assim estruturada. 2 estudantes com deficiência visual, podia ser total ou não, tanto no Brasil como em Portugal. E um docente vidente, vidente é como as pessoas cegas, ou que têm, né, deficiência visual, denominam quem enxerga, né, de vidente. Então, um docente vidente de cada um desses alunos, totalizando assim 4 pessoas, alunos, né, 4 alunos e 4 docentes, 8 pessoas ao todo que foram entrevistadas. As entrevistas foram baseadas em um roteiro, em Portugal chamado de guião, para padronizar e dar um norte aos questionamentos efetuados com cada um dos entrevistados, estimulando-os a discorrer sobre questões relacionadas aos objetivos da pesquisa. Como foi construído o roteiro, ou o guião? Com perguntas específicas, mas com abertura para relatarem o que quisessem sobre cada uma delas. E a duração das entrevistas? Não tinha um tempo estipulado, que não poderia ser ultrapassado, mas durou entre 30 e 50 minutos, nenhuma foi presencial devido à pandemia. O critério utilizado para selecionar os estudantes foram deficientes visuais, cego totalmente ou não, cursando em 2021 ou ter cursado em 2020 o ensino superior, e os alunos, e tanto os alunos quanto os professores lembrando que tinham que ser videntes, não importava o sexo, podia ser homem ou mulher, e todos eles tinham que assinar o termo de consentimento. Qual foi a grande dificuldade para entrevistar todos eles? É que tanto no Brasil quanto em Portugal, era época de final de semestre. Eles foram entrevistados entre junho e julho, e os mesmos estavam com muitas atribuições com as próprias instituições de ensino, né, que é época de atividades, de provas, mas deu tudo certo, um pouco demorado, né, para conseguir falar com todo mundo, mas consegui falar com todos eles. E aqui eu apresento para você o roteiro, como foi elaborado. Foram elaboradas 7 questões para os discentes e 7 para os docentes. Inicialmente perguntava o nome, nascido em qual cidade, que cidade que mora, cidade que estuda, idade, às vezes perguntava sobre esporte e assuntos outros. E as questões para os alunos foram: qual instituição, curso e período do ensino superior e na modalidade remota que você cursou? Quais programas ou ferramentas que você utilizou para as aulas? Por exemplo, Teams, Zoom, Meet, ou entre outros. Das ferramentas utilizadas para as aulas remotas, pedi para que descrevesse as facilidades e dificuldades encontradas em cada uma delas. Utilizou qual plataforma? Encontrou alguma inacessibilidade para navegar? Quais adaptações de material foram efetivadas em suas aulas pelos professores e instituição para o devido acompanhamento das disciplinas?
teve alguma dificuldade em acompanhar o curso na modalidade remota? E você faria um curso 100% na modalidade EAD? Por quais razões? Já as questões para os docentes também. Iniciei perguntando o nome, nascido em que cidade morava e a idade. Quantos anos que lecionava e em quais universidades, se já havia lecionado no EAD, e se sim, por quanto tempo. Nenhum dos professores havia lecionado no EAD, muito menos na modalidade remota, né? Bom, qual disciplina ministrou para o aluno? Quais dificuldades percebeu que seu aluno com deficiência visual apresentou para acompanhar suas aulas? Precisou fazer algum tipo de adaptação em seu material didático para atender às necessidades de seu aluno com deficiência visual? Quais? A principal delas, e vou falar muito desse tema, é a audiodescrição. Então, as imagens todas tiveram que ser audiodescritas, para que os alunos pudessem entender o que estava acontecendo, o que estava sendo apresentado ali no material. Já havia lecionado para outro aluno com deficiência visual na modalidade EAD ou na modalidade presencial? Não, nenhum dos 4 professores havia lecionado para um aluno com deficiência visual. E a última questão era um espaço aberto para colocações outras que não mencionadas no guião, né, no roteiro. Bom, antes de dar entrada, né, dar início aos resultados e às conclusões, e bem como algumas sugestões que eu trago aqui para você, vou apresentar algumas legislações muito importantes. Então, no Brasil, em sua Constituição Federal, que é composta por 250 artigos, 8 deles são destinados especificamente aos deficientes. Além disso, nós temos 33 leis e 19 decretos específicos para as pessoas com deficiência. Vou destacar 3 delas e vou explicar o porquê. A Lei 9.045 de 95, ela legisla sobre o acesso de literatura em braille. A Lei 11.126 de 2005 dispõe sobre o direito do deficiente visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. E a Lei 13.146 de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E em Portugal, na sua Constituição, com 296 artigos, tem 2 destinados às pessoas com deficiência. Além desses artigos, tem 2 leis em específico e 11 decretos-lei. Trago aqui, tanto no Brasil quanto em Portugal, oficializa o sistema Braille em Portugal. Também o direito, né, do deficiente visual de permanecer, ingressar e permanecer acompanhado de seu cão-guia. Eu destaquei Braille e cão-guia aqui para você, para explicar um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Braille. O Braille ele é um processo de escrita e literatura e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, resultantes da combinação de até 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada. Então, aqui você vê na letra A, por exemplo, o ponto 1 do lado esquerdo, estou contando de cima para baixo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ponto 1 está em destaque. Então, a letra A é o ponto 1, a letra B, 1, 2, a letra C, 1, 4, e assim sucessivamente. O Braille, ele foi descoberto, ele foi criado, na verdade, por Louis Braille, que ele ficou deficiente visual total aos 3 anos de idade, e aos 18, em 1829, ele publicou o método. A leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou 2 mãos ao mesmo tempo, como você vai ver no próximo slide. Então, aí os slides mostram a mão, né, de uma pessoa, ou 2 mãos fazendo a leitura, e a terceira foto, todo o alfabeto com os pontos em relevo logo acima de cada letra. Nesse slide, nós estamos apresentando alguns cães-guia. E uma pequena história sobre o cão-guia, que durante a Primeira Guerra Mundial, quando milhares de soldados voltaram da frente de batalha cegos por causa do gás venenoso, um médico alemão, Dr. Gerhard Stalin, teve a ideia de treinar um grande número de cães para ajudar esses soldados.
E os cães, o cão mais conhecido é o Golden, né? Retriever, Labrador e Pastor Alemão. São os mais fáceis, talvez, de cursarem, porque é como se fosse uma faculdade mesmo. Eles têm que aprender, têm que usar arreio a partir dos 2 meses. Tem muitos que não aceitam, não acostumam. E tem uma série de outros itens, né? Da escola do cão-guia, que eles têm que passar, senão não são aprovados para serem cão-guia. E o cão-guia também é treinado não só para guiar a pessoa com deficiência visual, mas também o deficiente físico. E ele auxilia, como no slide, a foto apresenta um cão colocando ou retirando uma garrafa de leite, 1 litro de leite de plástico. A outra foto é o cão inserindo o cartão no caixa eletrônico. Nesse outro slide, o cão-guia de um cão-guia totalmente cego, um cão-guia retirando roupa da máquina de lavar, outro cão pegando mantimentos no supermercado, e um pastor alemão sendo cão-guia de uma criança, né, na cadeira de rodas, é o que traz a foto. Bom, aqui muito importante que eu trouxe para vocês, e eu gostaria que fosse para você, né, e eu gostaria que fosse muito divulgado isso, é a terminologia. A terminologia correta não é pessoa portadora de deficiência, pessoa com necessidades especiais, minusválido, excepcional, não, nenhuma dessas. Desde 2006, a terminologia correta é pessoa com deficiência visual, com deficiência física, auditiva, intelectual. E essa terminologia foi aprovada, então, em 2006, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual o Brasil e Portugal são os signatários, além de 161 outros países dos 193 reconhecidos pela ONU. E no Brasil, algo muito importante que aconteceu, essa convenção ela alterou a Constituição Federal em seu artigo 5º, inserindo o parágrafo 3º no referido artigo. Então isso é muito, muito importante. E eu grifei a palavra, né, o texto, Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ao final de toda a apresentação da pesquisa, eu vou declamar a convenção em literatura de cordel. Para quem não conhece o que é literatura de cordel, eu vou explicar logo no momento que for falar sobre a convenção em cordel. Então vamos lá, nos resultados. Eu trouxe aqui um quadro, uma foto do quadro, como ficou, como que eu lancei, né, numa tabela geral, todas as respostas dos alunos e todas dos professores. Fazendo a primeira coluna, então, com um tema amplo, aqui, por exemplo, dificuldades. Esse é o quadro dos alunos. Então, fala dos professores, muita matéria e muito rápido. Quem falou que sim, né, que tem muito rápido, muita matéria, eu coloquei o número 1. Para quem não citou esse item, falou, não reclamo disso, eu coloquei o número 0. E disso tudo, depois desse apanhado geral, eu trago para vocês, então, um resumo dos resultados dessas entrevistas. Bom, apresentando para você os programas que auxiliaram as pessoas com deficiência visual nas leituras de texto. DOSVox, BR Braille, Braille Creator, Braille Fácil, JAWS, OpenBook, Tecla Fácil, Teclado Falado, Virtual Vision. Muito importante também, isso é muito importante destacar, que os programas, todos os programas na web, tem que haver o contraste de cores e também a opção de alternância de tamanho da fonte, além da existência de audiodescrição das imagens. Sem isso, as pessoas com deficiência visual não conseguem navegar em sites, em sítios da internet. Ocorreu constante aprendizado através das dificuldades de todos os envolvidos. E também eles citaram muitas responsabilidades assumidas, desde os docentes, discentes e das IES. IES é a Instituição de Ensino Superior. Como, por exemplo, a criação de setor especializado para auxiliar essa demanda. Foi muito interessante essa resposta dos alunos. As universidades se propuseram a criar um departamento para auxiliar essas pessoas. Faziam vídeos, imprimiam algumas coisas em braille, que eu vou explicar logo mais. E todos conheciam quase todas as ferramentas pesquisadas, como o Moodle, Teams, Zoom, Meet, além do Messenger e o WhatsApp, que eu vou falar também logo mais, porque que eu quis citar aqui o Messenger e o WhatsApp. Foi bem interessante as respostas dos alunos em relação a isso.
Os docentes passaram a ter essas ferramentas, né, o Zoom, Meet, Moodle, como ferramentas de trabalho, levando a todos os envolvidos ao comprometimento com o ensino-aprendizagem para que este ocorresse num cenário de equidade. Tiveram dificuldade de preparar e disponibilizar o material nas plataformas digitais, permitindo posteriormente aprimorar os detalhes do ensino para as pessoas com deficiência visual. Os discentes, após dificuldades encontradas inicialmente com o aprendizado e adaptação no uso dos programas, perceberam facilidades que não tinham na modalidade presencial, como, por exemplo, a disponibilidade de todo o material, de todas as disciplinas na plataforma. Isso foi comum entre todos, né? Destacaram isso favorável, né? Esse item favorável. E a necessidade do contato físico. Sentiram muita falta do contato físico, mas tiveram em contrapartida, né, obtiveram ajuda constante dos colegas e professores, também através de e-mail, WhatsApp e Messenger. Eles fizeram grupos do WhatsApp e também trocavam muitas informações pelo Messenger e também pelos e-mails. Foi muito interessante isso da parte deles, de todos, né, tanto dos alunos quanto dos docentes. E o grande destaque como principal resultado obtido foi a disponibilização de tempo e dedicação de todos para aprender e ensinar uns aos outros, para que não ficassem com dificuldade para dar continuidade com os estudos, de maneira remota, ao qual foram impostos. As explicações ocorreram através de audiodescrição, no que concerne a figuras e imagens, com todos auxiliando mutuamente. Então, todos os alunos e professores, um auxiliando ao outro, ajudando no que podiam, da maneira que podiam, para que o aluno com deficiência visual não perdesse nada, né, da matéria que estava sendo apresentada para os alunos videntes. As IES apoiaram com recursos como vídeos explicativos de variados assuntos e, no geral, posso colocar aqui para vocês que a pandemia, de certo modo, implicou em medidas tecnológicas, pedagógicas e de acessibilidade para propiciar a participação do estudante com deficiência no processo educativo. Conclusões que eu trago são: entre discentes, docentes e IES foram firmados laços de pertencimento social ao enfrentarem as adversidades. Então, eles ficaram muito mais fortes, digamos assim, muito mais unidos e juntos enfrentando os problemas do dia a dia. A universidade, mediante a reorganização pedagógica em meio à pandemia, se viu na iminência de desenvolver estratégias que qualificassem o ensino remoto e propiciassem a participação do aluno com deficiência. As IES devem realizar o devido preparo dos docentes para atender adequadamente a todos os alunos, proporcionando a evolução equitativa do aprendizado entre eles. Esse item de deve realizar o devido preparo dos docentes, tirei dessa conclusão um dos meus tópicos que eu vou apresentar sobre sugestão. Ocorreu também o aumento das dificuldades da vida diária, como eu falei anteriormente, das pessoas com deficiência visual, e destaca-se a dificuldade de adaptação via celular e computador, ou telemóvel e portátil, dos softwares que as IES e os docentes passaram a usar para dar continuidade aos estudos. Dificuldades encontradas também pelos docentes em adaptarem-se às tecnologias usadas nas aulas remotas, bem como ao devido atendimento aos alunos com deficiência visual para o acompanhamento das matérias apresentadas aos demais alunos videntes, necessitando fazer o uso, mais uma vez aqui, de audiodescrição de todas as imagens, símbolos, tudo. Tiveram que fazer essa audiodescrição para os alunos com deficiência visual. Positivamente, a pandemia demonstrou que as medidas de acessibilidade são passíveis de serem utilizadas, exigindo especialmente um olhar atento e recursos nas instituições de ensino, sustentados na perspectiva da acessibilidade pedagógica, digital e principalmente atitudinal. Como sugestões, eu trago aqui para você cursos de braille e audiodescrição oferecidos pelas IES a todos interessados e obrigatório aos docentes, além de cursos de formação continuada.
Aqui, não só como minha opinião, mas como do Lev Vygotsky, além da Elizabeth Rosseto, Rogério Pires, Reginaldo Plácido, entre tantos outros autores, é muito conceituada, né, amplamente conceituada que a audiodescrição é um dos caminhos alternativos de desenvolvimento, de apropriação e de participação social, educacional, laboral e cultural das pessoas com deficiência visual na sociedade. Então, esse é um tema muito interessante de ser divulgado, que é a audiodescrição. Vivências é uma outra sugestão. Vivências com e sem as pessoas com deficiência visual. E eu sugiro até uma data, todo dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Além de palestras informativas, como, por exemplo, de temas, legislação pertinente ao tema da pesquisa, né? Falar sobre pessoas com deficiência no ensino superior, falar sobre os softwares, enfim. E como oferecer também ajuda às pessoas com deficiência visual. E aqui cabe destacar e também falar em palestras as cores das bengalas. 3 são as grandes cores das bengalas com significados diferentes. A bengala branca significa que a pessoa é totalmente cega. Bengala verde é baixa visão e a branca com faixas vermelhas ela é cega e surda, deficiente visual e deficiente auditiva. Finalizando as sugestões, eliminar as principais barreiras para a acessibilidade, as arquitetônicas, as comunicacionais e atitudinais. As comunicacionais, tanto na comunicação interpessoal e nos espaços virtuais. Também sugiro a obrigatoriedade do piso podotátil, a linha guia nas universidades e faixa contínua, contrastando com a cor da parede para as pessoas com baixa visão. Então, as paredes das universidades, por exemplo, brancas, creme, cinza, tem que ter uma cor forte, o azul escuro, que ajuda as pessoas com baixa visão a caminharem pela universidade seguindo essa faixa na parede. E legislação? Se faz necessário mais legislação, tanto no Brasil quanto em Portugal? Não, é suficiente a legislação existente para a proteção das pessoas com deficiência em geral, em ambos os países. Mas é preciso que a verdadeira aplicabilidade dessas leis, a fiscalização e, mais do que isso, a sanção pelo seu não cumprimento. Bom, 3 foram os artigos escritos, né, confeccionados nesse período de 1 ano, e um deles já foi, os 3 foram submetidos e um já foi aprovado e vai ser publicado, provavelmente, o prazo que deram é meio de abril, na segunda quinzena de abril. Então, um deles foi o direito das pessoas com deficiência visual ao atendimento educacional especializado no ensino superior em tempos de pandemia. O segundo foi políticas públicas para as pessoas com deficiência, educação e inclusão social no Brasil, e o que vai ser publicado, intitulado Acessibilidade no ensino remoto de emergência de estudantes do ensino superior com deficiência visual, estudo comparativo entre Brasil e Portugal. Trago 3 slides referente às referências bibliográficas, né, referências utilizadas para toda essa pesquisa, para a confecção de toda essa pesquisa, desse material trazido aqui na apresentação. E agora falar sobre a Convenção da Pessoa com Deficiência em Literatura de Cordel. Essa convenção, esse texto, né, foi escrito por Chico de Assis, em colaboração do Ismael Pereira e Antônio Lisboa. Esse texto da convenção ele é encontrado nesse site aqui disponível, na tela, né, nesse endereço, nesse sítio eletrônico. E o que é literatura de cordel? Vem a ser literatura também conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso ou simplesmente cordel. É um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impressos em folhetos. Então, eu vou começar a declamar para você. Falo para todos vocês que agora têm na mão uma lei incorporada pela Constituição, feita na linha fiel da didática do cordel, eis a nossa convenção. Para você, cidadão da fazenda e da cidade, eu falo do coração, na maior simplicidade.
Em cordel, a convenção melhora a compreensão, dando mais facilidade. Garante oportunidade para quem sabe quase tudo, para doutor, PhD, para quem não tem estudo. Se ficar atento ao texto, dependendo do contexto, pode ser o seu escudo. Democrático conteúdo está à disposição para que todos conheçam do litoral ao sertão, para que os seus conceitos garantam nossos direitos, protegendo o cidadão. Desejo que a nação se aproprie com ciência, superando preconceitos com clareza e competência. Garanta dignidade e também oportunidade para quem tem deficiência. Que tenha toda a abrangência, que seja bem divulgada na indústria, na escola, no mercado, na calçada. Com certeza, brevemente, teremos a nossa gente nesta lei empoderada. Já na capa registrada, vejam só que coisa boa, nos garante identidade, para mim, uma coroa. Que aprenda, mestre e doutor, que não sou mais portador, finalmente eu sou pessoa. Isto não é coisa à toa, isto é dignidade, resolve antigo problema da nossa identidade. É importante porque sou igualzinho a você, estou em pé de igualdade. A mudança é de verdade neste solo brasileiro, começando pela capa ao artigo derradeiro, nos mostra novos conceitos para acabar preconceitos aqui e no mundo inteiro. É no artigo 1º que já começa a virada, uma nova concepção devidamente estudada. Na Constituição Federal, a transformação, nova conceituação é-nos hoje apresentada. De forma bem explicada, já na Convenção ECOA, limite e deficiência não estão mais na pessoa. Foram para os ambientes, para barreiras permanentes. Vejam só que coisa boa. E agora esta pessoa que de fato é diferente, diferente de você, diferente por ser gente, apenas quer por direito, respeito sem preconceito, que lhe tratem igualmente. Eu quis aqui, minha gente, de maneira bem direta, falar sobre a Convenção, a nossa lei mais completa. Parágrafo, artigo e inciso, conhecer bem é preciso. Assim fala este poeta. Finalizo aqui, então, a apresentação da pesquisa. Meu contato, meu e-mail, deniseguedes@hotmail.com. E espero que essa mensagem, né, todas essas informações, essas dicas, enfim, sejam passadas e repassadas para mais e mais pessoas. Muito obrigada.